Bom, turma, boa noite. Vamos para a live 29 aqui da sala de opção, a minha live 29, né? Minha 29ª. É, dia bem positivo hoje, né? Hoje, dia 6 de junho, aí, dia bem positivo no Ibov. A gente voltou para casa dos praticamente 115 mil aqui no índice futuro, né? O Ibov, deixa eu projetar a tela aqui, a gente já começa a falar e mostrar. Então tá aí, ó. O índice futuro fechou na máxima do dia, inclusive, 115.300, né? E aí o BOVA, deixa eu abrir aqui que vai abrir no diário, mas o BOVA fechou 111 e o IBOV, né, que é o à vista, nossa, e o IBOV 114.600, né? Essa diferença do índice futuro para o IBOV, para quem não sabe, é a taxa de juro, né, basicamente, tá? É uma componente ali de juro, de quanto o mercado acredita que o índice vai estar lá no vencimento, acrescido de uma taxinha de juro, tá? Mas, de novo, muito bonito aqui, graficamente falando. Eu deixei uma marcação aqui, inclusive, né, a gente já venceu essa zona de suporte aqui, zona de resistência, perdão, a gente já venceu essa zona de resistência aqui no 110.300, né? Acho que está claro para todo mundo, então vou tirá-la daqui. E eu deixei uma marcação aqui de projeção, né? Se a gente fizer aqui início da perna 1, né? E aí perna 2 de correção, onde seria o primeiro alvo. Então, o 100% seria aqui no 111.400, que a gente já bateu, e o Ibov parece, né, graficamente falando, que está indo buscar lá o alvo 2 de FIBO, né, que é o 161%, lá no 161 não, né, o 200 e pouco. Deixa eu botar aqui a marcação para vocês poderem ver. Ó, pronto. Preciso que ele mostre aqui. Só um instantinho. Eu não sei porque ele não está mostrando, está marcado ali que é para mostrar. Mas enfim, ali é o 161, tá? E é lá no 117.044. Será que vai em a reta sem nenhuma correção? Não tem como a gente adivinhar, tá? Mas é o que está sinalizando, pelo menos. E de onde a gente fechou hoje até lá, a gente está falando aí de mais 2%. É super plausível o índice subir 2% aí ainda essa semana, né? 1, 2 dias de alta e ele bate lá. Especialmente se os principais puxadores aí que são Vale e Petrobras, subirem, né? Especialmente Vale, que Petrobras já subiu bem, né? Começando, inclusive, aqui a ronda por Petrobras. Petrobras já subiu para caramba, né? Tá quase lá na máxima, ajustada pelos dividendos, que seria aqui perto dos R$ 30, né? Se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que não tem nada para cima. Então, ajustando por dividendo, está perto da máxima já. Longe das médias, né? A distância do preço total para a média de 50, mais de 10%, para a média de 9, perdão, para a média de 21, quase 8%. Né? A única média que está perto aqui é a média curta, que é a média de 9 períodos. Né? Se for olhar a distância para de 200, então 15%, bem longe, né? Papel relativamente esticado aí, mas difícil a gente operar contra isso aqui, né? Porque não tem um sinal aqui de que vai ter uma reversão, um sinal gráfico, pelo menos, de que vai ter uma reversão desse movimento. Então a gente fica naquela, eu não consigo operar comprado nisso porque eu acho que está esticado, já subiu para caramba e além de todos os problemas que a companhia carrega aí por causa de política, enfim, que a gente tem evitado de comentar aqui. E além de tudo, a gente pensa, vou fazer uma operação contra a tendência, já subiu muito e tal, mas não tem entrada, não tem ponto para entrar. Então, Petrobras está bem difícil, tá? De fazer qualquer coisa na atual conjuntura, tá bom? Do jeito que eu enxergo, pelo menos. Falando de Vale, o papel está buscando aquela região que a gente precisa que ele busque, que é ali entre 70 e 72 reais, né? Se chegar lá, a trava vai virar para o lucro e a gente vai conseguir sair sem nem precisar rolar, nem fazer nada, tá joia? Tá perto, a gente precisa de um dia mais convicto de Vale. Vale tem começado bem os pregões e devolvido boa parte da alta ao longo do dia, né? Os últimos 3 pregões foi relativamente assim. Começa bem
e devolve a alta ao longo do pregão. Só que se movimenta em gap esse papel, né? Você vê que a maior parte das altas e quedas são em gaps, não é um candle específico que preenche todo o espaço do preço. É gap normalmente, né? Essas descontinuidades no gráfico, tá? Uma observação aí que eu sempre achei interessante de Vale, essa movimentação em gap dos preços do papel. Até porque a commodity adjacente, né, que é o minério, negocia na madrugada, então quando Vale abre com gap para cima ou para baixo, dependendo do que aconteceu lá em Singapura, em Dalian, os principais mercados onde a commodity negocia, tá? Mas, de novo, essa estrutura com Vale, apesar de, se o vencimento fosse hoje, a gente ia encerrar no prejuízo, se o vencimento fosse hoje, né, mas não é uma estrutura que me preocupa menos, tá? Do que as outras posições. A gente teve uma posição de CSN, que, incrivelmente, né, a gente abriu num dia e o mercado desse dia para frente não caiu mais, né? Teve praticamente aqui o que dá para a gente chamar de um rompimento falso, né? O mercado ameaçou perder essa região aqui dos 12,10, perdeu, no mesmo dia já voltou, fechou acima e de lá para cá só subiu, tá? De novo, né? Quando a gente abriu essa operação, eu falei, pessoal, operação a favor da tendência, né? Tendência principal, tendência de baixa, então operação a favor da tendência, era uma compra de put, é uma compra de put. High-low apontado para baixo, médias apontadas para baixo, papel abaixo da média de 200, abaixo de todas as outras médias. Então, assim, é para vocês verem que as operações a favor da tendência também podem dar errado, tá? Acredito que essa operação dificilmente vai se reverter, porque o preço já rompeu aqui, eu tracei aqui no gráfico, talvez vocês não tenham percebido, mas está traçado aqui uma retração de Fibonacci, né? Da última perna de baixa. Então, você vê que o papel na alta já venceu todos os três principais níveis aqui, a volta no 38, a volta no 50, a volta no 61, está acima de tudo isso. E o dia que rompeu praticamente foi um dia de gap também, então até para dar stop foi difícil nessa posição, tá? Eu não dei a opção como era com vencimento curto, né? Essa desvalorização, essa valorização do ativo já amassou o preço da opção porque era um vencimento curtinho, né? A gente entrou no vencimento agora ainda de junho, né? Faltava, se eu não me engano, 13 dias para o vencimento, 13 ou 11 dias no dia que a gente abriu. Então, fico triste também, óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro, eu odeio dar recomendação que vai para o prejuízo, que vai para o pó, enfim. Mas fica aí um exemplo didático de que às vezes a gente tenta operar a favor da tendência e mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente perde dinheiro, né? Tem de tudo no mercado financeiro. Então, se tiver alguma coisa positiva para tirar dessa posição, que seja essa lição, né? Dá para a gente operar a favor da tendência e mesmo assim errar, mesmo assim perder dinheiro, tá? A posição de Magalu é uma posição que aqui, inclusive, o leilão distorceu, tá? Porque fechou com 27, 26 centavos, que é basicamente o preço de entrada nosso, né? A gente entrou no 26, pelo meu histórico aqui. E uns 2 dias atrás, chegou a bater 40 centavos essa opção. Eu juro que eu estava com o dedo no Enter aqui para enviar a recomendação de saída. E aí o preço loucamente virou, né? A Magalu estava subindo 2 naquele dia, fechou caindo 4. Eu confesso que até agora não entendi, não achei nenhuma explicação plausível. Nos outros 2 dias voltou a subir, né? Hoje o papel fechou quase a R$ 4, na máxima chegou a negociar 4,5, tá? E eu confesso que eu estou na expectativa de nos próximos dias, se não acontecer nenhuma catástrofe, nenhuma loucura, como foi nesse dia específico aí que eu estou comentando, a gente conseguir encerrar essa posição com um lucro bacana, tá? Se não acontecer nenhuma tragédia, se ninguém falar nenhuma bobagem, enfim, né? Que hoje em dia tudo pode acontecer. E é uma pena, porque eu queria muito ter dado saída naquela região de preços ali, Magalu lá nos 4,20, 4 e alto, 4,20 e pouquinho, essa opção ia estar aí com 50%, 60% de valorização. Mas eu, não, sinceramente, até agora não entendi o que aconteceu naquele dia, tá? Vou até colocar aqui no gráfico, estou falando desse dia aqui. Foi... esse dia aqui. Sexta-feira, se não me engano, dia 2. Acho que foi sexta-feira, se não foi sexta, foi quinta, enfim. O papel estava subindo 2,5, fechou o dia caindo, tem que pegar da abertura aqui, caindo 4. Eu confesso que eu não sei até agora o que aconteceu. De lá para cá, continuou subindo. Então, vamos ver se a gente consegue ver esse preço de volta lá nos 4,20, 4,30 nos próximos dias, para a gente poder encerrar essa operação e embolsar um lucro legal. Beleza? E por fim, né, falei de Petro, falei de Vale, falei de Magalu, falei de CSN, essa água. Agora, a gente encerrou o Bradesco, né? A gente encerrou aquela trava no vencimento julho de Bradesco. Bradesco, pô, uma puxada maravilhosa. Acho que todo mundo que entrou conseguiu ganhar dinheiro aí nos últimos meses, né? O papel valorizou mais de 30%.
em menos de 2 meses, né? E a gente conseguiu encerrar ali perto da máxima. Deu um calorzinho aqui, o papel voltou vários dias, mas hoje abriu uma chance de novo, o que foi bom, inclusive, porque o tempo passou, né? Então a nossa estrutura ganhou mais valor por causa da passagem do tempo, dado que era uma estrutura de crédito, né? Que a gente recebeu para montar. Mesma lógica com Vale, tá? Esse preço subir agora que está perto do vencimento é até bom, porque a gente ganha na valorização do preço do ativo e a gente ganha também na passagem do tempo, tá? Então, se Vale subir aí uns 2, 3 dias e voltar ali para casa dos 70, 72, é melhor para a gente, porque se você reparar, Vale chegou a negociar nessa faixa aqui, papo de uns 2, 3 dias depois a gente montar a operação, tá? Foi aqui dia 28 de abril, né? A gente montou a operação, deixa eu pegar no histórico aqui, a gente montou essa operação de Vale dia 26 de abril. Aí ela, 2 dias depois, estava no 72. Se agora, quase 25 dias depois, ela voltar no 72, para a gente vai ser bom, porque a gente vai ganhar esse dinheiro da passagem do tempo, além do dinheiro da valorização do ativo versus o preço de entrada. Tá joia? Eu sei que, óbvio, pô, é desconfortável, né? A posição passou aí boa parte do tempo no terreno negativo, inclusive ainda está lá, mas é uma particularidade aí desse universo de opções, especialmente de estruturas do crédito, tá bom? Então, acho que eu consegui falar que devo ter respondido a maioria das dúvidas referente às posições em aberto. Deixa eu ver se tem alguma coisa que passou aqui. Pessoal dando boa noite no chat, boa noite para todo mundo. O Ricardo está falando aqui que naquele dia específico rebaixaram o preço-alvo de Magalu. O JP Morgan rebaixou. Pode ajudar a explicar, né? Pode ter algum fundo grande desmontando posição. Falei de Petrobras. O Ricardo até printou a notícia aqui. Valeu, querido. Legal. Eu acho que uma curiosidade importante sobre o petróleo em geral, né? Até comentei lá no Discord, quem está lá no servidor que eu abri, que Petrobras subiu 2 hoje e Prio caiu 3, né? Então, abriu um gap aí interessante. Prio, até um dos papéis que eu marquei aqui para trazer hoje para vocês, para a gente comentar aqui, nesse nosso giro aqui. Bom, o High Low está para alta ainda em Prio, o papel está exatamente em cima da média de 200, né? Chegou até a sentir aqui essa região de preço. Se você olhar aqui, né, se a gente olhar a tendência principal continua de alta, né? A gente pode considerar uma perna 1 de tendência, uma perna 2 de correção maior aqui, um alvo lá na região dos R$ 40, que inclusive é a região da máxima anterior, né? Então, assim, eu acho que é um papel que está aqui chamando compra, tá? A não ser que aconteça, a não ser que tenha alguma notícia que eu não vi ou alguma coisa relevante para puxar esse preço para baixo, mas acho que é um papel que está chamando compra, tem uma liquidez ok nas opções, especialmente nas calls, tá? Outro papel que eu marquei aqui para trazer para vocês é Cielo. E outra coisa, né, de Prio, além dessa parte técnica, é essa discrepância versus Petrobras, né? Por que um subiu 2 e o outro caiu 3? Os dois não deveriam negociar parecido referente a commodity, né, que é o próprio petróleo. Enfim. Cielo, tá? Outro papel que eu queria trazer aqui. Eu acho que está numa zona importante aqui também de suporte, nessa região dos 4,50, 4,60, tá? Se perder, né, com convicção, o próximo suporte é lá embaixo, só nos 4,10 aqui, então tem um espaço relevante para cair, né, mais quase 10% aqui se perder. Só que se subir, né, eu deixei traçado aqui uma retração de Fibonacci do último topo até o preço atual. Se for para subir, ele tem tudo para voltar aqui na zona de médias, né? Que é também o 38, o 50 e o 61% de FIBO, né? Que são os 3 primeiros alvos aí das retrações, os 3 alvos mais comuns das retrações, tá? Então fica aí convidativo também para a gente fazer uma operação contra a tendência aqui, buscando a alta do ativo, né? Ou no mínimo uma correção, né? Nesse movimento de queda, para buscar aí 10 a 12% no papel, né? Nas opções, óbvio, dá para ganhar muito mais, tá? Fica aqui outro papel que está na minha watchlist aqui. Inclusive, o dia de hoje aqui já deixou um candle bem convidativo, né? Isso aqui, para quem gosta de análise técnica, é um martelo, né? Um martelo no fundo, né? Todo martelo é no fundo, mas enfim, deixou um martelinho aqui, bem no fundo aqui do gráfico, chamando compra também, na minha opinião, assim como o Prio, tá joia? O próximo papel que eu queria destacar aqui, BTG, BPAC. BPAC, ao contrário de Cielo, né, uma alta espetacular, outro papel que já atingiu o alvo de Fibonacci, né, que foi aqui na região dos 27,60, 27,58, e também está indo buscar lá o terceiro alvo, perdão, o segundo alvo, nos 161,8, assim como o BOVA que eu tinha mostrado para vocês,
tá? Mas também papel mega esticado, né? Então, longe das médias, enfim, já bateu o alvo. Então, tudo indica também que pode ser que apareça uma correçãozinha aqui nos papéis do banco, tá? Não à toa que apareceu no radar de renda para venda de call, né? Venda de call coberta, né? Porque fica num ponto interessante para a gente fazer essas vendas, dado que já subiu tudo isso que subiu, tá joia? Mais um papel que eu destaquei aqui para trazer para vocês, B3. B3 parecidíssimo com o BTG e com o BOVA, só que já está batendo lá no segundo alvo, né? No alvo de 161,8. Esses papéis relevantes no Ibov, né? Ainda que menos do que Petrobras e Vale, né? Estou falando de BTG, B3, a gente já mostrou aqui CSN. Esses papéis estarem tão perto de zonas relevantes de resistência, alvo de Fibonacci, etc., me deixa um pouco pé atrás com esse movimento todo de alta do Ibov também, né? Não que não vá continuar, mas eu não consigo ver isso continuando por muito tempo sem uma correção, né? É natural movimentos de correção, tá? Toda tendência é acompanhada de movimentos de correção, né? Numa tendência de tempo gráfico inferior, tá? Então, B3 também é outro papel que eu acho que seria saudável aí uma correçãozinha, pelo menos até as médias aqui, para depois poder eventualmente continuar subindo, tá? Outro papel que também apareceu no radar de renda, óbvio, porque ponto interessantíssimo para fazer as vendas aqui de call, beleza? Mais um, Prio já comentei, outro aqui na minha lista são os frigoríficos, né? JBS e Marfrig. Vamos começar com o JBS, que é o mais líquido. JBS, ó, ameaçando virar o high-low para alta aqui, né? Provavelmente amanhã vai virar esse high-low, se é que não já virou, dependendo de quantos períodos você está usando aí na tua contagem, tá? Alguns encontros atrás eu comentei que esses papéis de frigos, para mim, subiu soca, né? Ou seja, sempre tinha uma alta relevante, é uma chance para a gente entrar vendido. Eu confesso que por mais que eu acredite que está muito barato quando a gente olha para longo prazo, etc., para curto prazo, ainda acho que a análise é a mesma, tá? Se botasse uma arma na minha cabeça agora e falasse, Fernando, faz alguma coisa com o JBS com o Marfrig, eu ia me posicionar para venda, tá joia? Ou seja, ou comprar put, ou fazer alguma estrutura de crédito vendendo trava de alta com calls, para poder ganhar dinheiro numa eventual retomada do movimento principal aqui, que é queda, né? Se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que só tem queda, né? Mas, né, papel que veio lá do 35 para o 16, né, tem muito espaço para subir aqui e ser considerado ainda uma correção, tá? Acho que se ele romper essa zona de topo aqui, que foi nos 18,30, 18,20 alto, aí a gente pode começar a pensar numa eventual inversão do movimento baixista, né, uma eventual inversão da tendência. Mas acho que ainda tem chão para andar e eu confesso que não estou confiando muito nisso não, tá? A Mari está pedindo para eu explicar o radar de renda. Cara, o radar de renda nada mais é do que um documento de suporte que eu escrevo para ajudar vocês a rentabilizarem a carteira, né? Quem quiser fazer vendas cobertas de call ou de put, o radar de renda é um direcionamento para ajudar vocês a fazer isso, quais opções fazer e tudo mais. Todos os detalhes sobre o radar de renda estão escritos lá no radar de renda, viu, ô Mari? Tá bem explicadinho lá para quem para que é, quando fazer, quando não fazer. Qualquer dúvida específica, você depois me fala, tá? Mas lá dentro do documento eu expliquei. Beleza? O pessoal tá falando de azul. O azul é outro papel muito volátil, né? E altamente dependente aí dessa questão de juro. Para mim, é a mesma análise aqui de Petrobras, né? Como que você opera isso aqui? O papel só sobe loucamente, né? Se você está comprado, ótimo, mas se você não está, como que você define onde você vai entrar? Não tem entrada, não tem ponto de entrada aqui, né? Não tem. O papel não dá um respiro hora nenhuma, né? É ótimo quando você já está comprado, mas quando você está querendo entrar, você está sempre correndo risco de estar comprando topo aqui, né? E também não dá para vender isso aqui, não tem a menor condição de você entrar vendido em lugar nenhum aqui, também não tem ponto nenhum para entrar. Muito complicado. Quem está comprado, ótimo, mas quem está querendo entrar fica sem ter como entrar. Deixa eu voltar aqui na minha listinha, que tem mais alguns aqui que eu queria mostrar. Marfrig, pessoal, mesmo panorama de JBS, tá? É praticamente igual, né? Tem uma zona aqui no 7,37, 7,40, que se ele passar, a gente pode pensar numa eventual inversão de tendência, tá? E depois lá em cima nos R$ 8. Mas aí também já vai estar perto da média de 200, aí já é uma região ainda mais relevante de resistência, tá?
E Marfrig também tem um news flow positivo, né? Teve aquela questão do investimento em BRF e tudo mais. Então um news flow mais positivo do que JBS. Embora fundamentalista, do ponto de vista fundamentalista, JBS é bem melhor do que Marfrig, né? Tem um mix de produtos melhor, a diversidade de receita muito maior, fatura muito mais, enfim, um player muito mais relevante globalmente do que Marfrig, tá? Por fim, BBAS e Ambev. Ambev eu falei semana passada, né, que era um papel bom para vocês fazerem trava de calendário. Esse panorama continua, porque o papel não sai aqui dessa região entre R$14,90, R$15 e o 14, 14,20, né? Embora tenha tido uma alta bacana hoje, quase 3% de alta no pregão de hoje, tá? Mas assim, o panorama continua, né? Papel que está andando de lado aí já há várias semanas, tá? Então, muito agradável para quem está fazendo essas travas de linha, travas de calendário, que são estruturas para você ganhar única e exclusivamente com a passagem do tempo. O direcional do papel, se vai subir ou cair, não importa, não faz diferença nesse tipo de estrutura, tá? E por fim, setor bancário, que está todo mundo andando em bloco, né? Então, eu já comentei de BBDC, Bradesco, e agora eu vou trazer só BBAS. BBAS que rompendo aqui, né? Rompendo aqui a região dos 44, já buscou 46 quase no dia de hoje, e segue a continuidade aí, dando continuidade aí no movimento de alta, tá? Até onde vai, não sei, né? A última zona de topo já foi vencida há muito tempo aqui, né? Aqui o meu gráfico está ajustado por dividendo, tá? Porque o papel já negociou acima de R$50, né? Nominalmente falando, mas tem que ajustar, tá? Então também não consigo ver venda aqui e quem já está comprado, ótimo. É outro papel que apareceu no radar de renda também, tanto para venda de call quanto para venda de put, né? Esse daí, o que você fizer, a chance de dar dinheiro é grande, se você quer fazer essas operações de renda. Beleza? Silvinha tá pedindo YouTube. YouTube, para mim, é a mesma coisa que Bradesco e Banco do Brasil. Mesma análise, né? Pode estar com um fluxo muito positivo essas ações do setor financeiro, né? Tirando B3. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, entrou muita grana nesses papéis. Inclusive, é bom a gente ficar de olho, né? Porque depois de uma puxada de 20%, assim, 20% para Itaú, 30% para Bradesco, Banco do Brasil subiu, vamos ver aqui nessa última perna de alta aí, também já mais de 25%, a gente pode começar a ver um rotation, né? O dinheiro girando desse setor financeiro e indo para outros setores que eventualmente ainda não subiram na bolsa, né? Um deles, para mim, é o setor de mineração. O outro, apesar da alta, né, é o setor de varejo, né? Varejo doméstico aí a gente está falando de lojas Renner, Magazine Luiza, própria Via Varejo. Via Varejo subiu 7, até a hora que eu estava olhando. 6,60, né? Uma alta muito mais relevante do que a Magalu, que subiu 2,5. Se Magalu tivesse subido 6,60 hoje, a gente já está comemorando aqui a saída na opção, né? A gente precisava de um dia desse, inclusive, Magalu. Um dia subindo 6,5, assim. Vai ser maravilhoso. Tudo que a gente precisa, tá? Outro papel que puxou muito no varejo também, ó, Lojas Renner, né? Já subindo aí, vamos ver aqui, da mínima até a máxima nas últimas semanas, quase 40% em um mês, 45% em 30 dias. Uma alta bem relevante. Inclusive chegando aqui numa zona de resistência perto da média de 200, né, que foi também uma outra zona que o papel respeitou aqui, né, na região dos 21,40. Interessante, não estava na minha lista aqui, vai entrar agora, inclusive, Lojas Renner. Assim que der um sinal aqui baixista, fica interessante para a gente arriscar uma operação para ganhar com a baixa, tá? Porque já entregou uma alta bem relevante e está chegando numa zona importante aqui de preço que dificilmente vai ser superada sem nenhum tipo de resistência, né? A ver, tá anotado aqui para a gente manter na watchlist, tá? Então, esses são os principais papéis que me chamaram a atenção nessa última semana, nesses últimos dias, tá? Então, de novo, repetindo aqui, né? Cielo, Banco BTG, B3, Via, Magalu, JBS Marfrig, Banco do Brasil e Ambev. Belezura? Tem um outro aqui que estava na minha lista também, que é GGBR, e eu não falei. Mas mais pela confusão em si do que qualquer outra coisa, né? Você vê que loucura isso aqui, né? Olha esse gráfico, né? O que você enxerga quando você olha para isso aqui? Uma completa loucura, né? Só que a gente está vendo um high-low virado para cima, papel brigando aqui com a média de 200, médias cortadas para cima aqui, a curta e a longa, né? A de 9 e a de 21. Então, assim, é de se ter atenção, tá? Porque para esse papel engatar uma sequência de altas não custa, né?
Ainda mais se tiver realmente essa melhora aí que o pessoal está anunciando lá na China, com o governo chinês voltando a incentivar o mercado interno lá e tudo mais, isso vai ser bom para essas commodities do setor de materiais básicos, né? Mas também, ao mesmo tempo, é ruim a gente ficar operando dependendo de uma notícia que ainda nem saiu lá na China, né? Onde tudo é meio zoado, meio zicado, tá? Então, vamos esperar um pouquinho para poder abrir essas eventuais posições, mas está aqui na watchlist também, beleza? Pessoal, fiz meu monólogo aqui, né? Acho que demos um giro bacana. Tem algum papel específico que vocês gostariam que eu olhasse? Se tiver, de preferência que tenha liquidez e opções, né? Para a gente não perder tempo aqui da sala. Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida específica também, a gente fica por aqui. Acho que tem uma live do Uli aí 8 horas também. Fica todo mundo aí convidado. Quem tá por fora fica convidado. Quem já tá sabendo, fica esperto. Coloca o alarme. Parabéns para quem pegou Bradesco. O Alex tá falando, boa noite, Fernando. Só para saber, confesso que não assisti todas as lives. Existe alguma live que você ensina a configurar o Profit? Cara, não, nunca ensinei, não. Mas não sei se tem nada demais aqui no meu Profit. Tem alguns livros de oferta aqui que eu coloco pequenininhos aqui do lado, né? Que você só precisa clicar aqui no livro de ofertas aqui, tá vendo? Isso aqui é um book de ofertas. Aí eu abro vários, né? Tem acho que 6 aqui na minha tela, além desse que eu acabei de abrir. Eu vou colocando um do lado do outro assim e vou ajustando as janelas, que eu gosto de olhar alguns ativos específicos. E aqui do lado direito está o gráfico, né? Eu coloco aqui o indicador de volume, o indicador do IFR, né? Que é o índice de força relativa, RSI em inglês. E é isso, mano. Para mim, só isso aqui já me basta, tá? Aí, às vezes, quando eu tô querendo olhar algum trade específico, quando eu tô monitorando vocês, entrando e saindo nas posições, eu deixo o Times and Trades aberto aqui também, mas ele não fica o tempo todo na minha tela, né? Só quando eu quero monitorar alguma coisa específica, ou quando eu quero olhar quem fez algum trade específico, né? Essa aba evolução no tempo aqui do Times and Trades é bem legal. Por exemplo, Vale nas últimas semanas, né? Que o papel foi amassado, né? Deixa eu botar aqui um dia. Na verdade, um dia não dá, acho que tem que ser uma semana. Será que ele não deixa? Vai deixar só um dia? Bom, acho que só dá para ver o saldo diário aqui. Mas enfim, dava para ver que tinha um player grande aqui, JP Morgan, desovando o papel, né? Era algum fundo grande vendendo, 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 vendendo. E quando é assim, quando tem alguém com um lote muito grande para vender, com muita convicção na venda, é difícil um papel andar, né? Ainda que seja um papel ultra líquido como Vale, né? Então, esse tipo de coisa às vezes é legal monitorar, mas também ficar muito preso nisso é ruim, tá? É bom a gente tentar simplificar o processo de tomada de decisão. Beleza? Mas não tem nenhuma live que eu falo especificamente sobre a montagem aqui da tela do Profit, não. Porque cada um usa de um jeito também, né? Isso é bem particular. A minha é isso, tem 6 livros de oferta aqui, o gráfico de preços na direita, né? Quando a gente está operando, fica o chart trading aqui, né? Eu não deixo isso aberto, porque aí fica a minha corretora ali, etc. Também para ninguém achar que eu estou operando ao vivo aqui com vocês, que não pode. E é isso. Belezura? Legal a pergunta. Qualquer dia a gente faz. Se tiver demanda, se vocês quiserem, qualquer dia a gente faz. Beleza? Pessoal, forte abraço para todo mundo. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida que eventualmente eu não respondi, fica à vontade para mandar lá no meu Instagram. Se inscreve no canal, quem não está inscrito, né? Quem estiver vendo a gravação depois, aqui no Além dos Mercados. Todo mundo mais que bem-vindo, beleza? Um beijo grande, forte abraço. Boa semana para todo mundo e vamos para cima. Valeu!